Caminhar nunca vai reconstruir a força das pernas após os 60. Mas esses 6 exercícios, sim. Caminhar é ótimo para a saúde do coração, para o humor, para a circulação. Mas se você está acima dos 60 anos e acredita que a caminhada é suficiente para manter a força das suas pernas, preciso te dizer com respeito e clareza: não é. Caminhar não cria sobrecarga suficiente para estimular o crescimento ou a manutenção muscular. E sem músculo forte nas pernas, o risco de quedas, dores articulares e perda de independência cresce a cada ano. Hoje você vai conhecer os exercícios que realmente funcionam para reconstruir essa força, independentemente da idade. Antes de começarmos, por favor, deixe nos comentários seu nome e a cidade de onde está vendo nosso conteúdo. Adoraríamos saber. Exercício número 1. Agachamento de cadeira. Vamos começar pelo exercício mais subestimado e, ao mesmo tempo, mais poderoso para quem está retomando o fortalecimento das pernas depois dos 60. O agachamento de cadeira parece simples demais para ser levado a sério, mas essa simplicidade é justamente o que o torna tão eficaz para esse público. Ele reproduz um dos movimentos mais essenciais da vida cotidiana, que é o ato de sentar e levantar. Os músculos que entram em ação aqui são os quadríceps, os glúteos e o posterior de coxa, além dos estabilizadores do joelho e do tornozelo. Juntos, esses grupos formam o que chamamos de cadeia posterior e anterior das pernas. Quando esses músculos estão fortes, você sobe escadas com confiança, levanta do chão sem drama e anda sem medo de tropeçar. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity mostrou que idosos que praticaram exercícios funcionais de membros inferiores por 12 semanas apresentaram melhora significativa de força, equilíbrio e velocidade de marcha. Isso não é só estética, é qualidade de vida real e mensurável. Para executar corretamente, posicione-se em frente a uma cadeira firme, com os pés na largura dos ombros. Desça devagar, como se fosse sentar, controlando o movimento por 3 a 4 segundos. Toque levemente o assento e suba de volta com força, contraindo os glúteos no topo. Mantenha o peito erguido e os joelhos apontando na direção dos pés durante todo o movimento. Não permita que o tronco caia para frente. Imagine que está segurando um livro entre o queixo e o peito durante a descida. Um erro muito comum é usar a cadeira como suporte para jogar o corpo para baixo. Isso retira completamente o esforço muscular e derrota o propósito do exercício. A cadeira existe apenas como referência de profundidade, não como poltrona de descanso. Outro equívoco frequente é realizar um movimento rápido demais, especialmente na fase de descida. O controle lento é onde acontece boa parte do fortalecimento real. Comece com 2 séries de 8 a 10 repetições, descansando 60 segundos entre elas. Conforme ganhar confiança e força, progrida para 3 séries de 12 repetições. Pessoas com prótese de joelho ou dor aguda na articulação devem consultar um fisioterapeuta antes de iniciar. Exercício número 2. Step Up. O Step Up é um exercício que parece uma simples subida de degrau, mas que, quando feito com atenção e intenção, se transforma em uma das ferramentas mais completas para o fortalecimento unilateral das pernas. E sabe por que isso importa tanto? Porque a vida não é bilateral. Você não sobe escadas com as 2 pernas ao mesmo tempo. Cada passo exige que uma única perna suporte todo o seu peso. O grande valor do Step Up está em trabalhar cada perna de forma independente, corrigindo desequilíbrios musculares que muitas vezes nem percebemos ter. Além de quadríceps e glúteos, ele desafia intensamente a propriocepção, que é a capacidade do seu corpo de se perceber no espaço. E é justamente essa capacidade que declina com a idade e que está diretamente relacionada ao risco de quedas. Praticantes regulares desse exercício relatam sentir muito mais segurança ao subir e descer escadas no dia a dia. Para executar, use um degrau firme ou um step de altura entre 15 e 20 centímetros. Coloque um pé completamente sobre o degrau, com o calcanhar bem apoiado. Suba empurrando esse calcanhar contra a superfície, sem impulsionar com a perna que está embaixo. No topo, estenda completamente o joelho e contraia o glúteo. Desça com controle, colocando o pé de volta no chão com suavidade. Alterne as pernas a cada repetição. O erro que mais vejo nesse exercício é usar a perna do chão para dar impulso, como se estivesse saltando levemente. Isso transforma o Step Up em um exercício de compensação e não de fortalecimento real. A perna em cima deve fazer todo o trabalho. Uma forma de verificar se você está fazendo certo.
Ao subir, a perna de baixo deve estar solta, apenas tocando levemente o chão para equilíbrio. Inicie com 2 séries de 8 repetições por perna, descansando 45 a 60 segundos entre elas. Progrida para 3 séries de 12 quando o movimento estiver fluido e seguro. Quem tem problemas severos de equilíbrio pode apoiar levemente a mão em uma parede ou corrimão no início do aprendizado. Contraindicado para quem tem dores agudas no joelho ou tornozelo instável, sem acompanhamento profissional. Antes de continuarmos, se você tem mais de 50, dá uma olhada nessa estatística. Segundo a OMS, entre 28% e 35% das pessoas acima dos 65 anos sofrem ao menos uma queda por ano. Mais de 70% dessas quedas acontecem dentro de casa. E as quedas são hoje a principal causa de perda de independência entre idosos no mundo inteiro. Muitos associam a azar, mas na verdade é falta de força, equilíbrio, mobilidade e preparo físico. Por isso, nossa equipe criou a blindagem biológica, um protocolo completo para quem tem 50, 60 ou 70 anos e quer garantir que nunca passe por isso. No protocolo, você terá um programa especial de exercícios caseiros que, sem danificar suas articulações, proporcionam força funcional, equilíbrio real e reversão de anos de má postura e negligência com o próprio corpo. Você também aprende os hábitos que cientistas identificaram em comum nos povos com maior expectativa de vida do mundo e que menos de 1% da população ocidental pratica. Acesse agora clicando no link fixado no primeiro comentário deste vídeo ou apontando a câmera do seu celular para o código que está aparecendo na tela. Exercício número 3. Marcha estacionária com elevação de joelhos. Se existe um exercício que une força, coordenação e equilíbrio em um único movimento simples, é a marcha estacionária com elevação de joelhos. É o tipo de exercício que não impressiona em vídeo, mas que transforma literalmente a sua capacidade de se locomover com segurança e confiança no cotidiano. O que torna este exercício particularmente valioso é a sua capacidade de ativar os flexores do quadril, os abdominais inferiores e os músculos estabilizadores do tornozelo ao mesmo tempo. Esses grupos musculares são frequentemente os mais enfraquecidos em pessoas acima dos 60 anos, especialmente em quem passou longos períodos sentado ou com pouca atividade física regular. A fraqueza dos flexores do quadril é, inclusive, uma das razões pelas quais muitos idosos passam a dar passos curtos e arrastados ao caminhar, um padrão que aumenta dramaticamente o risco de tropeços. Para executar, fique em pé com os pés na largura do quadril, próximo a uma parede caso precise de apoio. Levante um joelho até a altura do quadril, mantendo o core contraído e o tronco ereto. Abaixe com controle e repita do outro lado em um ritmo constante e deliberado, como se estivesse marchando no lugar. Mantenha os ombros relaxados e o olhar à frente. Evite inclinar o tronco para o lado a cada elevação. Lembre-se que a altura do joelho é muito mais importante do que a velocidade. Muitas pessoas começam rápido demais e acabam fazendo passos pequenos e superficiais em vez de uma marcha real com elevação plena. Priorize a qualidade do movimento. Você saberá que está fazendo certo quando sentir uma leve queimação nos flexores do quadril após 20 a 30 segundos de marcha. Para iniciantes, recomendo começar com 30 segundos de marcha contínua, descansar por 1 minuto e repetir por 2 vezes. Progrida aumentando o tempo para 60 segundos por série. Quem tem problemas graves de equilíbrio deve realizar o exercício próximo a uma parede ou cadeira como apoio de segurança. Exercício número 4. Ponte de glúteos. Aqui chegamos a um dos exercícios mais estratégicos desta lista. A ponte de glúteos é quase que um antídoto para tudo que a vida sedentária faz de ruim com o seu corpo a partir dos 50 e 60 anos. O glúteo máximo é o maior músculo do corpo humano, e 99% das pessoas não sabem disso. O que a maioria também não sabe é que esse músculo, quando fraco, compromete a estabilização da pelve, sobrecarrega a região lombar e aumenta dramaticamente o risco de dores nas costas. Muitos casos de lombalgia crônica que parecem ser problemas de coluna são, na verdade, consequência direta de glúteos inativos que deixaram de fazer sua função de suporte. A ponte de glúteos é uma das formas mais seguras e eficazes de reativar essa musculatura adormecida após anos de vida sedentária. Além disso, o glúteo máximo bem desenvolvido tem um efeito metabólico poderoso. Por ser o maior músculo do corpo, quando estimulado, ele aumenta o consumo de calorias mesmo em repouso. Esse fenômeno é chamado de EPO, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Em termos simples,
Treinar os glúteos faz o seu corpo gastar mais energia mesmo horas depois do treino. Para executar, deite de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão na largura do quadril. Pressione os calcanhares com força contra o chão e eleve o quadril até formar uma linha reta entre os joelhos, o quadril e os ombros. Contraia os glúteos firmemente no topo e segure por 2 a 3 segundos. Desça com controle, mas sem encostar o quadril completamente no chão, antes da próxima repetição. Um erro muito comum é empurrar com os dedos dos pés em vez dos calcanhares. Isso transfere o trabalho para os quadríceps e retira completamente o foco dos glúteos. Pressione sempre com os calcanhares. Outro erro frequente é deixar os joelhos caírem para fora durante o movimento, o que indica fraqueza dos músculos abdutores do quadril. Comece com 2 séries de 10 a 12 repetições, descansando 60 segundos entre elas. Aumente para 3 séries de 15 conforme ganhar força e controle do movimento. Pessoas com hérnia de disco lombar ativa devem consultar um médico ou fisioterapeuta antes de realizar este exercício. Exercício número 5. Flexão de joelhos em pé. Chegamos a um exercício que trabalha justamente o grupo muscular mais negligenciado nos treinos de perna, o posterior de coxa. Enquanto todo o foco vai para quadríceps e glúteos, o posterior fica esquecido. E essa negligência tem um custo alto e silencioso. O desequilíbrio entre a força dos quadríceps e do posterior de coxa é uma das principais causas de lesões no joelho e de instabilidade articular em pessoas acima dos 60 anos. Quando o posterior é fraco, o joelho perde parte de sua proteção dinâmica, tornando-se vulnerável. O ideal é que a força do posterior corresponda a pelo menos 60 a 70% da força dos quadríceps, e na maioria das pessoas sedentárias acima dos 60 anos, essa proporção está muito abaixo disso. Além da função de flexão do joelho, o posterior de coxa também é responsável pela extensão do quadril, o que o torna fundamental para caminhar, subir rampas e qualquer movimento que exija propulsão. Para executar, fique em pé com o apoio de uma cadeira ou parede na sua frente. Dobre um joelho levando o calcanhar em direção ao glúteo, mantendo as coxas paralelas e o corpo ereto. Segure por 1 segundo na posição de máxima contração e desça com controle total. Evite que a coxa correspondente se mova para frente durante o movimento. Mantenha o abdômen levemente contraído durante todo o exercício para proteger a lombar. Trabalhe uma perna de cada vez para garantir ativação bilateral e simétrica. O segredo real deste exercício está no controle da fase de descida, a chamada fase excêntrica. Muita gente sobe o calcanhar com esforço e simplesmente deixa cair. Mas a descida controlada representa 40 a 50% do potencial de hipertrofia do exercício, além de ser onde ocorre o maior estímulo de fortalecimento do tendão. Desça sempre em 2 a 3 segundos. Se você sentir cãibras no posterior durante o exercício, é sinal de que esse músculo estava há muito tempo sem receber estímulo adequado. Com a prática regular, isso desaparece. Para a progressão, comece com 2 séries de 10 repetições por perna. Aumente para 3 séries de 15 quando o movimento estiver confortável e controlado. Pessoas com lesões no tendão da coxa ou com síndrome fêmoro-patelar devem buscar orientação profissional antes de iniciar. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo dos exercícios. Exercício número 6. Agachamento de parede. O agachamento de parede pode não parecer o exercício mais dinâmico do mundo, mas sua eficácia em termos de fortalecimento isométrico de quadríceps e glúteos é comprovada e frequentemente subestimada. E tem um detalhe importante. Por eliminar a necessidade de equilíbrio ativo, ele permite que pessoas com limitações articulares treinem com segurança e intensidade real. Nesse exercício, você permanece estático em uma posição de agachamento com as costas apoiadas na parede, o que elimina o estresse rotacional dos joelhos e coloca o foco diretamente na musculatura que precisamos fortalecer. É o tipo de exercício que parece fácil nos primeiros 10 segundos e vai ficando muito sério depois de 30. Tenho observado que praticantes regulares apresentam melhora notável na estabilidade ao caminhar em terrenos irregulares, que é justamente onde a maioria das quedas acontece. O que muitas pessoas não sabem é que o tempo sob tensão gerado pelo agachamento de parede é comparável, em termos de estímulo muscular, ao de séries dinâmicas,
o que o torna particularmente eficaz para quem retoma a atividade após longa inatividade. Para executar, encoste as costas na parede e deslize devagar até que os joelhos estejam em um ângulo próximo a 90 graus ou ligeiramente acima de acordo com o seu conforto. Os pés devem estar afastados na largura dos ombros e levemente à frente do corpo, de forma que os joelhos fiquem alinhados com os tornozelos. Mantenha a posição pelo tempo determinado, respirando normalmente e mantendo o core levemente contraído. Evite apoiar as mãos nos joelhos durante a posição, pois isso tira a carga do músculo, exatamente quando ele mais precisa trabalhar. Um erro frequente é deixar os joelhos avançarem muito além dos pés, concentrando pressão excessiva na articulação. Mantenha os joelhos acima dos tornozelos. Outro erro importante é prender a respiração durante a posição, o que eleva a pressão arterial desnecessariamente. Respire de forma contínua e controlada. Comece segurando por 20 segundos, descanse por 60 segundos e repita 3 vezes. Progrida aumentando o tempo para 30, depois 45 e depois 60 segundos por série. Pessoas com histórico de lesões severas no joelho ou com prótese recente devem consultar um profissional antes de incluir esse exercício na rotina. Agora vamos aos 2 exercícios bônus, que podem surpreender você pela simplicidade e pelo impacto que geram. Exercício bônus número 1. Elevação de calcanhares. A panturrilha é chamada por especialistas de o segundo coração do corpo humano. Ela age como uma bomba muscular que empurra o sangue de volta ao coração, contra a gravidade, cada vez que você a contrai. Quando a panturrilha é fraca, a circulação das pernas se prejudica, o risco de varizes e inchaços aumenta e o equilíbrio corporal fica comprometido de forma que muitas pessoas nem associam a esse músculo. Estudos mostram que a força da panturrilha está diretamente ligada à estabilidade ao caminhar e à capacidade de se recuperar de um tropeço antes que vire uma queda. Isso é especialmente crítico acima dos 60 anos. A panturrilha forte é literalmente o que impede que um passo em falso vire uma fratura de quadril. Pesquisas sobre quedas em idosos apontam a fraqueza da panturrilha consistentemente entre os principais preditores de risco, ao lado do equilíbrio estático e da força de preensão manual. Para executar, fique em pé com os pés paralelos, preferencialmente em um degrau com os calcanhares levemente fora da borda para maior amplitude de movimento. Suba nas pontas dos pés o mais alto possível, segure por 2 segundos na contração máxima e desça lentamente, permitindo que os calcanhares desçam abaixo da linha do degrau. Essa amplitude aumentada faz diferença real no recrutamento muscular. Use uma parede ou corrimão como apoio. Se não tiver um degrau disponível, faça no chão mesmo. O benefício ainda é significativo. A panturrilha é um músculo predominantemente de fibras de contração lenta, o que significa que ele responde melhor a séries mais longas do que outros músculos. Para o máximo de resultado, trabalhe entre 15 e 20 repetições por série, com a fase de descida durando pelo menos 2 segundos. Ao longo das semanas, varie a posição dos pés, paralelos para a porção central do músculo, levemente abertos para a porção interna e levemente fechados para a porção externa. Um erro comum é fazer o movimento de forma rápida e superficial, sem atingir a amplitude completa. Uma elevação meia, sem o calcanhar realmente distante do chão, não ativa a panturrilha com a mesma profundidade que uma contração total. Comece com 2 séries de 15 repetições. Progrida para 3 séries de 20 conforme o músculo for se adaptando. Pessoas com tendinite no tendão de Aquiles ativo devem evitar a versão em degrau e buscar orientação profissional antes de progredir. Exercício bônus número 2. Agachamento em repouso. Este é o bônus mais incomum desta lista e, provavelmente, o que vai surpreender mais. Não estamos falando de agachamento dinâmico. Estamos falando da posição estática de agachamento profundo, aquela postura natural que você vê os asiáticos assumindo ao descansar, esperar ou simplesmente observar algo no chão. É uma posição que o corpo humano foi projetado para ocupar, mas que a maioria dos ocidentais perdeu por décadas de vida em cadeiras e sofás. O que torna essa posição tão poderosa é que ela representa o agachamento humano em sua forma mais natural. Recuperá-la, mesmo que parcialmente, traz ganhos profundos de mobilidade de tornozelo, quadril e joelho, além de fortalecer isometricamente toda a musculatura das pernas e melhorar a propriocepção de forma notável.
Quem consegue manter essa postura com conforto tem uma base músculo-esquelética consideravelmente mais sólida do que quem nunca praticou. Para executar, comece de pé com os pés um pouco mais afastados que a largura dos ombros, levemente abertos para fora. Desça devagar até a posição de agachamento profundo, usando o apoio de uma cadeira ou uma porta se necessário. Não force articulações com dor. O objetivo inicial é simplesmente tolerar a posição por 15 a 30 segundos, sem compensações excessivas com o tronco e sem elevar os calcanhares do chão. Não espere fazer isso perfeitamente logo de início. A maioria das pessoas que tenta pela primeira vez consegue ficar na posição por apenas alguns segundos. E está tudo bem. A progressão aqui é puramente de tempo. De 15 segundos, vá para 30, depois 45, depois 1 minuto. Os ganhos de mobilidade e força isométrica aparecem de forma consistente ao longo das semanas. Contraindicado para pessoas com artrose avançada de joelho, próteses recentes de quadril ou joelho, ou dores articulares agudas. Nesse caso, busque acompanhamento de um fisioterapeuta antes de tentar essa posição. Se você gostou e quer descobrir também os melhores alongamentos praticados pelos japoneses para curar anos de negligência com o próprio corpo, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela mostrando melhor cada um deles. Dá uma conferida lá e não esqueça de checar também o nosso protocolo Blindagem Biológica. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo!